Bom dia, ouvintes da Rede Cristã Brasil, bom dia, ouvintes da Rádio Jesus é Vida, na 103.3 e na 96.3. Uma notícia boa, doutor Dinásio. Estava vendo hoje de madrugada o ranking da Rede Cristã Brasil no Radiosnet para o Apple Store, né? Porque tem para o Android, que é no Play Store, e para o Apple Store, o Radiosnet. É um site de várias rádios do mundo, que tem milhares de rádios, e a Rede Cristã está no 38º lugar, ou seja, estamos subindo de audiência, doutor Inácio, programas de qualidade, como o programa No Divã, com o psicanalista Inácio Silva, tem somado nisso. Bom dia, meu querido. Que bom, né? Que bom que o público que hoje está conectado aí nas redes sociais, conectado Isso no Brasilzão, na viu? Isso no internet. Brasilzão, viu? Brasilzão. Então, no Brasil, então, E no mundo é estamos entre os interessante. 100 primeiros. No mundo estamos entre os 100 primeiros. É um feito Olha, extraordinário isso, né, Inácio? que ótimo, né? Que bom que os serviços, aqueles que querem propagar o evangelho, que querem vender os seus serviços, fazer o Isso. bem, tem aí a Rádio Cristã que está disponível, né? A anunciar tudo aquilo que é bom. Por isso que estamos aqui. E você conectado aí, você que acompanha esse programa diariamente, eu quero dizer que hoje tem vídeo novo. Você já foi ver o vídeo novo que nós temos hoje? Vai lá, tem vídeo novo. É interessante a abordagem que eu faço hoje lá no YouTube. Muita gente ainda está sem sintonia, dizendo, onde é que eu vejo? É na Rede Cristã? Não. O programa é na Rede Cristã. Os vídeos No canal Terapia Diária estão PE. no canal da Isso. Terapia Diária PE, ou no Instagram, Terapia Terapia Diária Diária PE. PE. Então, tem duas, você vai lá e vê o que é que tem, os conteúdos que estão colocados gratuitamente à sua disposição. E a gente tem levado aqui vários serviços, como terapia, como o mapa da psique, o mapa emocional, que a gente tem levado para você, para melhorar a sua condição de vida. E eu queria começar o programa hoje exatamente assim. Primeiro, a gente termina sexta-feira, terça-feira, segunda-feira, que a gente faz o sorteio das camisas. Isso Mas, mesmo, tá pastor Amaro, chegando. amanhã vamos anunciar as frases que estarão na camisa, já que pouca gente escolheu Aham. nomes, então vamos colocar, escolher 4 camisas, 5 camisas ou 2 camisas, 2 nomes, porque são 10 camisas só, né? É, Então não adianta fazer o uma doutor frase Dinásio, para cada camisa. aproveitando que estamos no ar ao vivo, o programa é ao vivo, pessoal, a transmissão é remoto. O sorteio ficou para sexta-feira agora, foi porque era até para eu tratar com o senhor de um assunto fora do ar, antes de começarmos o programa, porque Não, sexta-feira, acho que dia 31, né? dia 31. Deixa eu então. Acho que é terça, segunda. Pronto, eu dar uma olhada aqui no calendário, porque no dia 31, provavelmente, nós tenhamos que não fazer o programa, desculpa ali falar assim ao Vai no vivo dia no ar, 30. Vai no dia certo? 30. Porque vamos ter Vai na sexta, na uma segunda. reforma aqui, é rápida, mas vai ocupar o dia todo. É rápida assim, é coisa de um dia, dois. E supostamente as atividades ao vivo da Rede Cristã sejam suspensas por uma necessidade. É dia 27, sexta-feira. Segunda-feira, dia 30 e terça-feira, dia 31. Isso. Pô, Segunda-feira agora. segunda, Sexta-feira faz na agora, dia segunda. 27. Ok, meu querido. Viu? Pronto. Então a gente faz aí, no dia viável. E aí você que ainda não deixou seu comentário lá, pelo visto aí as camisas que vão ganhar as pessoas de fora, viu? Os comentários lá estão mais das pessoas de fora do que o pessoal da rádio, que escuta, mas não fez comentário. É. Aquela história. O cavalo passou selado na minha frente, eu não sentei. Não assentei no cavalo, né? Tem que ligar assim, como é que eu faço? Pastor Amaro, como é que faz para ganhar a camisa? Você se inscreve no canal Terapia Diária PE, que inclusive o endereço está na tela, como sempre. Né? O perfil, daqui a pouco eu volto a colocar o perfil do canal Terapia Diária PE para você não se confundir. É importante, para habilitar-se para o sorteio, você fazer o comentário. Você deixa seu like, aciona o sininho para receber as notificações. Esse comunicado, por exemplo, que o psicanalista fez. Tem vídeo novo. Se você acionar o sininho, você já vai receber a notificação, tá? A like é importante porque mostra que tem interesse no produto do YouTube, e para habilitar-se para o sorteio, é indispensável fazer o comentário, porque é quando a equipe do psicanalista vai lhe identificar
tá certo? Vai aparecer o seu nome lá, seu apelido, alguma coisa assim, seu pseudônimo, né? Às vezes as pessoas usam um pseudônimo, mas vai lhe identificar para poder pegar com você o seu endereço e você receber a camisa domiciliarmente. Olha aí, você não vai se deslocar para canto nenhum. É tudo online, só a camisa que você recebe de verdade em casa, no conforto da sua casa. É importante fazer o comentário. Não é isso, doutor Inácio? O que é like, né? A pessoa não sabe o que é like A like é aí. aquela O que é mãozinha like? legal, a like é aquela mãozinha, porque tem duas mãozinhas assim no, na Uma para descrição do baixo e para vídeo do cima. YouTube. Uma para cima, um legal e um que não tá legal. Aí você certamente vai apertar o que é legal. Se apertar o que não é legal, você faz o comentário, porque aqui o doutor Inácio está Claro, aberto lógico. a críticas construtivas, a Para melhorar, debates, né? a discordância, porque isso enriquece o debate, não é? Enriquece. É necessário, para que haja uma corrente elétrica, assim, funcionável, é necessário que haja o positivo e o negativo, né, doutor Inácio? Bom, qual é o tema de hoje? O tema de hoje, vamos lá, o tema de hoje, que eu acabei de receber aqui da produção. hum, as oportunidades estão na sua frente. Segure. Ontem nós falamos do pau que nasce torto, morre torto, ou seja, a pessoa que começa a mentir quando logo na primeira infância vai até a velhice mentindo, então mais ou menos isso. Eu faço as coisas erradas, vou morrer fazendo as coisas erradas. Ah, quer saber sobre isso? Escuta o programa de ontem, assiste o programa de ontem. Mas hoje tem tudo a ver também com o tema de Sim, ontem. sim. É basicamente a continuidade, já que a gente fala na semana inteira sobre o mesmo assunto, é pedagógico. Eu irei escrever um livro baseado nos temas que nós fazemos aqui nesse programa. Então, todos os programas passados eu vou ouvir, vou transcrever, vou formatar e fazer o livro. Já já. O livro Olha aí, que massa. daquilo que a gente conversa aqui diariamente. E interessante que ontem eu recebi um comunicado de uma pessoa que falou o seguinte: a partir de hoje eu serei sua discípula. Eu vou ouvir o programa Olha que com a bom. caneta e papel e vou anotar. Olha aí. E não vou ouvir por ouvir. Como estávamos dizendo, a transmissão é remota, por isso que acontece isso, viu, pessoal? De ligar para o psicanalista e a imagem dele sair, mas ele rapidinho volta. A pessoa absorveu o debate, né? A proposta da gente, né? Aliás, aqui do programa, né? É necessário fazer isso, sim. E o senhor passou bem ontem. Pega a caneta e papel, escreva aí o que o senhor falou no ar. E exatamente a pessoa disse: eu vou fazer exatamente isso. O interessante, eu tenho dito aqui que o sofrimento está na cabeça das pessoas. Sofre hoje quem quer. Preocupados, as pessoas ficam, mas não adianta se preocupar com isso o dia inteiro, porque quando você pensa, você sente. Exemplo, se você começar a pensar agora numa pessoa que morreu, que era sua amiga, daqui a um pouco você está triste, daqui a um pouco você está chorando. E depois sonha, né? E aí, depois pode sonhar. E isso vai interferir na química produzida pelo seu cérebro, nos hormônios da alegria, nos neurotransmissores. Ou seja, a sua cuca não vai funcionar bem, não vai ter bom funcionamento. Então, para que sua cuca, sua cabeça funcione bem, é preciso ter bons pensamentos. E bons pensamentos se buscam. Se buscam. Hoje eu falo sobre isso lá no vídeo. Aquela história do mar que eu conto, que no fundo do mar tem um bocado de lixo. E depois o mar bota para fora. Mas sua mente não bota para fora. É você que tem que vasculhar, que tem que retirar isso. Lá do fundo. Esse lixo. Botar para fora. E o lixo, e muito lixo fica na sua frente. Na sua frente o tempo inteiro. Qual é o lixo? Nossa, está ruim. Não tem emprego. Vai faltar. Fica na sua frente. As impossibilidades estão sempre na sua frente. E as possibilidades estão lá no fundo. Vou repetir. As impossibilidades estão na sua frente o tempo inteiro. Portas fechadas, portas fechadas. E as possibilidades estão lá no fundo, você não enxerga. Ok? Então, o que diz aqui o escritor Noah O'Hara? O que ele diz?
Uma coisa que todo mundo sabe, mas eu vou ler, vou começar o programa exatamente com isso. Ele diz o seguinte, eu vou ler aqui. Segundo a visão, os ricos têm dinheiro porque são mais capazes e aplicados. Opa! Os ricos têm dinheiro porque são mais capazes e aplicados. Aplicados. Para ser aplicado, depende do dinheiro ou depende de mim? Depende de quem para ser aplicado? Depende de mim, não depende do dinheiro. E mais capazes. A capacidade depende de mim também. Eu posso ser capaz, se eu aprender. Nós somos seres, estamos sempre na aprendizagem. Estamos sempre aprendendo. Embora que tem muita gente que não quer aprender. Porque a nossa mente, ela é preguiçosa. Ela quer continuar fazendo as mesmas coisas. Vou falar isso já já. E continua aqui, segundo o autor. Ninguém deverá se incomodar se os ricos têm melhor serviço de saúde, melhor educação e melhor nutrição, melhor comida. Ora, por que eles têm melhores as coisas? Porque eles são aplicados delicados. Eles não são relaxados. Tem gente que faz as coisas de qualquer forma, de todo jeito. Não tem habilidade naquilo. Ora, eu não tenho habilidade em tudo, mas naquilo que eu gosto, eu tenho habilidade. Então, eu só posso vender aquilo que eu sei e que eu gosto. Quer dizer, Pastor Amaro usa a voz dele. Usa aquilo que está em favor dele. Ele não vai usar o negativo para vender para vocês, para levar para vocês. Ele vai levar o que ele tem de melhor. Então, o que eu tenho de melhor, eu levo para você. Que é exatamente o meu serviço aqui de terapia e as palestras que eu dou e impulsionar você para ter uma vida melhor. Lógico que eu quero que você tenha uma vida melhor. Porque se você tiver uma vida melhor, você vai poder me contratar para me contratar os meus serviços terapêuticos ou outros. Mas se você tem uma vida capenga, você não pode contratar, você não pode me pagar. Então, eu quero que você tenha essa vida melhor. Agora, o interessante, e eu tenho dito aqui, gente, que você vai no YouTube, vai assistir uma palestra, as pessoas sempre estão levando para o lado místico. O hinduísmo, o budismo. As pessoas estão levando para isso. E o interessante, e eu tenho trazido isso para o lado cristão. Eu tenho trazido isso para cá. Eu tenho feito essa conexão com a Bíblia, com a teologia, com a história. Eu não levo para esse lado, porque eu acho uma coisa interessante. Os intelectuais, aqueles que dizem intelectuais, os filósofos e outros historiadores, eles levam a coisa para a questão mística. Eu estava lendo aqui, eu vou ler para vocês agora, isso para mim isso é uma aberração. Eu não consigo enxergar isso. Escuta só. Os hindus aderem a um sistema de castas, acreditam que forças cósmicas fizeram uma casta superior à outra. Olha para aí, forças cósmicas. De acordo com um famoso mito da criação hindu, os deuses criaram o mundo a parte do corpo de um ser primitivo. Então, o sol foi criado dos olhos desse ser e a lua do cérebro desse ser. Isso não existe, gente. E por aí vai. É umas aberrações, e vou contar mais outra aqui. Mais outras que ele fala aqui. Eles falam aqui dos asiáticos. Eles dizem que, os antigos chineses acreditavam que quando sua deusa Nukua criou os humanos a partir da terra. Ela fez os aristocratas com a bela argila amarela, enquanto os homens comuns foram modulados com barro marrom. Ou seja, os asiáticos são amarelos, né? São raça superior a gente, segundo a teoria dele. Então, existe muita crença, né? Existem várias crenças que nós estamos aqui, talvez você nunca ouviu falar nisso, mas existe sim uma ideia formatada. Exemplo, vamos lá, uma ordem mundial formatada em ideias. Exemplo, uma marca de carro, uma indústria. Então, aquilo é uma marca. Então, aquilo é uma ideia. Aquilo é uma ideia. Uma igreja é uma ideia. Aí uma igreja é uma ideia. Não existe igreja. Parede. É uma ideia. É uma ideia. Uma ideia que veio superior, mas é uma ideia. Você não pega nela.
Então, essa marca de carro, essa marca de coisa, é uma ideia, você não acaba com ela facilmente. Para ela acabar, as pessoas deixam de acreditar. Enquanto tiver gente acreditando, ela existe. Enquanto tiver gente acreditando no cristianismo, o cristianismo está de pé. Quando sumir essa crença, some tudo. E não vai sumir. Mas eu estou dando aqui a história. Então, existe uma crença aí, que já vem do Código de Hammurabi, lá atrás, que o que é que eles dizem lá atrás? Ele diz o seguinte, que existem 3 raças dos nobres, que para ele tem tudo o melhor da terra. Para os homens médios, que eles receberão as sobras. O que eu estou dizendo lá atrás? A nobreza, o melhor da terra. Os homens comuns receberão as sobras daquilo que os aristocratas não querem. E os escravos vai ter uma surra se reclamar. Vai ganhar uma surra se reclamar. Parece que eu estou falando uma coisa tão antiga, parece que é atual. O pobre, a pobreza, resta apenas reclamar da surra que leva todo dia. Mas como é que esse pobre leva a surra? A falta das coisas. Faltando tudo em casa. E se reclamar, já sabe. Então, gente, mas isso foi uma ideia, né? Uma ideia que colocou que existem categorias diferentes. Sangue azul, que os ricos são diferentes do pobre. São diferentes no pensamento, biologicamente são iguais. São iguais. Mas por que esse rico é diferente do pensamento? Eu já falei aqui, não vou repetir. Quer saber? Vai lá atrás e vê. Então, o que é que nós estamos fazendo aqui hoje? Nós estamos trazendo os adeptos, pessoas que acreditam nisso que eu estou falando, estudam isso que eu estou falando, querem aprender isso e querem mudar de vida. Pessoas que estão cansadas. Ah, você está cansado? Está cansado de sofrer? Então, vamos tentar, né? Vamos buscar outro caminho. E eu disse aqui ontem que, como eu sou evangélico, eu estou falando para um público evangélico e público também que não é evangélico, como eu sou teólogo e tenho também graduado em ciência da religião, então, das religiões, então eu estou falando para todo mundo, o ateu, para as pessoas que professam outra fé, então sem problema nenhum, para todo mundo. Mas eu sei que a maioria do pessoal que está aqui seguindo é evangélico. Então, eu tenho que falar uma linguagem que atenda a gregos e a troianos, aos dois. E assim faço. Mas não estou levando para o lado místico, de forma alguma. Então, nós estamos falando aqui de sucesso. E eu disse ontem que uma das chaves principais do sucesso é a gratidão. A gratidão é fundamental. E depois eu terminei o programa ontem falando de dízimo. Eu vou falar de dízimo. Dízimo é uma coisa importante. Dízimo é uma coisa sagrada. Dízimo é uma coisa sagrada. Eu vou dizer depois por que é sagrado. É sagrado. Então, gente, o sucesso vai depender de mim. Se eu sou teimoso, como é que eu vou ter sucesso? Como dizia Drummond, há uma pedra no meio do caminho havia uma pedra. Como é que eu vou remover essa pedra? E tem gente que tem uma pedra no meio do caminho que quer remover com as suas próprias forças, ou com a sua própria força. Quanto mais força ele bota, mais fraco ele fica. Não acontece isso? Você tem um problema para resolver, cada vez que você pensa naquele problema, você chora, você descabela, você fica para baixo. Ou seja, quanto mais força você faz, pior fica. E a gente tem aqui alguns exemplos interessantes. Antigamente, as docas existem ainda. As docas são os postos, os locais onde ficam os navios, né? O navio chega lá e ali você ancora os navios. Então, nesses lugares, o navio traz as coisas e as pessoas descarregavam. E eram homens musculosos que descarregavam. Hoje não precisa mais. Hoje tem os maquinários. Hoje tem as alavancas que retiram. Os computadores que vão lá, né? Os computadores que vão lá e retiram do lugar e levam o lugar. Os maquinários, né? Vão lá e tiram. Então não precisa colocar força mais. Mas nós estamos ainda vivendo na Idade da Pedra. Muita gente está tentando tirar essa pedra com as próprias forças. Muita gente sequer desconhece as alavancas que existem. Existe uma alavanca.
Não tire com a sua força, tire com a alavanca. E qual é a alavanca? Tem tantas alavancas. A fé é uma dessas alavancas. A fé é uma dessas alavancas. Então, as pessoas querem resolver com a cara e a coragem. E vão se dar mal. Com a cara e a coragem. Não usa a técnica, a tecnologia. Tem gente aí nesse mundo de hoje que nem usa o WhatsApp. Não estou afim do WhatsApp. Não se comunica. Tem gente que não usa redes sociais. Muita gente não usa, que está ouvindo esse programa, prefere um radinho e radinho antigo. Tem gente que eu tenho certeza que está ouvindo o programa que nem o celular vai escutar o programa, escuta no rádio mesmo. Nada contra, mas você deve se modernizar, senão vai ficar para trás. Eu conto a história nos meus cursos, e a gente está lançando agora o curso, que ficou para julho e agosto, mas a gente está com dificuldade aqui de técnico para colocar no ar as aulas. Eu digo sempre o seguinte: certa vez tinha um homem trabalhando no meio da rua, cortando uma árvore. E passou um outro homem por ele, olhou e viu o esforço que ele estava fazendo, cortando a árvore com a foice. E o homem parou e disse ao outro que estava trabalhando: filho, vai amolar a foice que você vai cortar essa árvore mais rápido. Ele disse: tem um tempo não. E ficou lá, batendo na árvore. O homem foi para o seu trabalho, voltou, e aquele trabalhador ainda continuava do mesmo jeito, sem nenhuma produtividade. E talvez essa seja a sua história. Você continua buscando os mesmos métodos, os mesmos caminhos, as mesmas ruas, do mesmo jeito, e achando que vai resolver, e não vai resolver. A Bíblia diz: bater é se usar. Mas você bater no lugar que não tem ninguém, pelo menos bata no lugar que tem gente, né? Então, tem gente batendo na porta que não tem ninguém dentro. Uma casa mal assombrada, uma casa vazia. E quando nós temos um problema e não resolvemos, o que acontece com a gente? A gente adoece. Adoece. E tem gente teimosa que adoece e continua fazendo e não resolve. Então, é preciso remover o problema. Como é que você vai resolver o problema? Primeiro, para você. O pastor Mário está dizendo que eu não estou ensinando. Vou ensinando, pastor Mário. Não, o senhor tem ensinado. O que eu falei foi exatamente dar essa ênfase, né, que o pessoal tem buscado, que é a solução, e o senhor tem feito isso, claro. Então, vamos lá. Então, como é que eu removo os problemas? Enxergando o problema. Se eu não enxergo aquilo que está atrapalhando minha vida, como é que eu vou? Às vezes quem está atrapalhando sua vida é o vizinho. Às vezes é o cachorro que está dentro de casa. Então eu tenho que tirar o elemento que está atrapalhando minha vida. E às vezes eu não enxergo o elemento. Às vezes esse elemento é tão amigo que eu não consigo. Aquele amigo da onça. Aquele amigo da onça. O cantor Sérgio Reis disse agora aí. Rapaz, estava me lembrando agorinha disso. O amigo da onça botou ele até quase preso ele ia. Já pensasse, rapaz. Tava me lembrando disso agorinha. Eu não falei porque... Amigo literalmente da onça, uma alma dessa. É os amigos de Jó, né? Que dá aquela qualidade, não precisa nem ter inimigo. Pois é. Então, tem gente que não enxerga o problema. Tem outros que percebem. Sem ingenuidade, Ednazo, é confiança demais. Eu acho que era cachaça mesmo. Cachaça. Não, mas eu digo nas pessoas. Isso é ingenuidade. É cachaça. Isso é cachaça mesmo. Foi cachaça ali. Não, mas eu digo nas pessoas. Nas pessoas, isso é ingenuidade ou o que é isso? Ou é confiança demais? Carência. Tem gente que enxerga problema, tem outros que nem percebe. Nem percebe. A oportunidade está aí. O que é oportunidade? É você enxergar aquilo que o outro não enxerga. Ora, se eu enxergo uma oportunidade, se eu enxergo as coisas que o outro não enxerga, significa que eu tenho capacidade para fazer aquilo que o outro não tem. Né? Exemplo, Pastor Amaro enxergou nele
questão vocal que poderia transformar ele nisso que ele é hoje. Ele enxergou nele. Mas tem gente que tem essa vocação, mas não chegou. Todo mundo fala assim, rapaz, você pode ser um bom comediante. Que nada, rapaz, eu sou sem graça. Olha, você pode dar um bom advogado. Eu não acho. Não se enxerga. Então, quando eu não se enxergo dá valor, as né? minhas É complicado. qualidades... A pessoa não se dá valor, é complicado, né? Mas não enxerga mesmo, não se enxerga. E aqui no consultório que eu faço a pessoa se enxergar. Olhar para si, é aqui, ó. É aqui no consultório. Às vezes eu falo com as pessoas, eu não vejo isso. Todo mundo diz isso, mas eu não vejo. Daqui a um pouco a pessoa está se vendo. A história da mulher que eu contei, que a mulher, um belo dia, chegou no meu consultório e disse, trouxe a foto assim, veja como eu sou bonita. Mas ela achava muito feia. As pessoas que não são terapeutizadas são cegas e surdas. São cegas e surdas. Eu não faço terapia, não sou cego nem surdo. Aí que você é mesmo. Aí é que você é. Aí que você é. É forte isso, mas isso que você é. Então, o problema que você vê, enxerga, é exatamente naquele tamanho. Tem gente que é uma coisa do grão de areia e a pessoa acha que é um caminhão de areia. Não, para ele, aquele problema é grande mesmo. Porque ele é incompetente para resolver aquele problema. E por que ele é incompetente para resolver o problema? Nada de uma coisa deficitária. É porque ele está tão envolvido em outras coisas, tão envolvido, ele está tão sofrido, tão quebrado, tão para baixo, que ele não consegue. E às vezes nós estamos assim. Então, o problema é o que eu quero dizer com isso? É que o problema é do tamanho que você enxerga. Para o outro, o problema é menor. Para você é grande. Porque você enxerga aquilo muito grande para você. E aí, você vai ter... E por que você enxerga desse jeito? Por que você enxerga o problema tão grande? Tem tudo a ver com a sua história, seu passado. Se no passado o seu problema era alimentação, tudo que estiver agora com alimentação vai ser problema para você. Você vai ter dificuldade. Porque a sua história é de alimentação, da falta de alimentação. Eu já falei isso aqui em outros programas. Então, vai depender da sua experiência anterior, ou aquela dor que você teve do passado, na infância, que está no seu inconsciente, ela vai se aflorar agora na sua consciência, ela vai ser o calo da sua vida. E você tem que alavancar, tirar isso, retirar isso, que prejudica, que faz com que você não enxergue, não perceba. A competência só não vai valer muito a pena. Vai depender também de você decidir, de você escolher, de você ir para a luta. Nós vamos falando disso aqui. Agora, a cada dia eu vou terminar o programa com o assunto do dia, porque às vezes eu fico falando bastante coisa para tentar explicar, e aí termina eu não. Inclusive tem sugestão, tem sugestão de um tema aqui para o senhor, depois eu passo da Eneida, viu? Certo. Então, vai depender da sua história de vida. E as pessoas dizem assim, eu sou azarado. Já ouviu falar disso já? Eu sou azarado. Já ouviu falar, isso só acontece comigo? Isso só acontece comigo. Mas por que a pessoa fala, isso só acontece comigo? Porque já aconteceu anteriormente com ele. É uma coisa repetitiva. E por que repetitiva? Porque aquilo já faz parte da vida dele. Aquela história que eu falo, você pensa, sente e age. Então, isso vai virar um hábito. Já tornou um hábito dele. O hábito do fracasso. A sua autoestima está lá embaixo. Então, por que a sua autoestima está lá embaixo? Porque é a forma que você escutou no passado, escuta no passado, aqueles amigos da onça que só botam você para baixo. Aquele pai, aquela mãe que você não pode, que isso não é para o seu bico. Eu estou repetindo as frases para isso ficar na sua cabeça. Então, como você fala com o outro? Como você enxerga o outro? Como é que você observa o outro? Tem gente que só vê no outro as coisas negativas, não vê as positivas. Observe o que eu disse, um passarinho voa com duas asas. Então, o que é que eu faço para mudar? Criar estratégia.
dedicação. Eu falei agora a questão do rico, que o rico é dedicado, determinado, não deixa para amanhã. Não tem aquela frase, não deixa para amanhã o que pode fazer hoje. Quantas coisas, né? As pessoas têm deixado para amanhã. Então, dedicação, ambição. Uma coisa que esse público que eu falo hoje aqui não tem ambição, né? Acha que a ambição é do diabo. Do diabo é a vida que a pessoa está levando, né? Do diabo é o que está levando. A falta do diabo. É. Abundância de Deus. Devendo, abundância de Deus, mas a falta é do diabo. se aperreando, é bronca. É do diabo. Sem dormir, é um processo. Mas o diabo não se levantou. O diabo não se levantou para fazer isso, não. É você que fez. Você que está usando os ensinamentos do diabo. É isso mesmo. É você que está usando os ensinamentos do diabo para ser fracassado. Eu não tenho ambição de nada. Eu não tenho ambição de nada. Misericórdia. Misericórdia. Eu não tenho ambição de nada. Eu não sou ambicioso. Morreu e não sabe. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou sacudindo você. Eu estou te levantando. Eu estou te levantando. Pensa. Pensar não faz mal, não. Pensa. Pensa sobre isso. Paciência é fundamental. Paciência e persistência. Então, esse hoje meu, é melhor do que o ontem. E o amanhã vai ser melhor que hoje. Se você começar a pensar assim, que esse hoje é melhor do que ontem, fuja daquela música Yesterday, dos Beatles. Que o ontem era melhor que hoje. Não. Hoje é melhor do que hoje. Hoje é melhor do que ontem. Então vamos pensar assim, que hoje é melhor que ontem. Pensar e retalhar, fazer o seu retalho de cada dia, aquilo que eu falei aqui. Então, a persistência é importante. Por quê? Porque os fracos não persistentes, chutam o pau da barraca. Eu estou cheio já, chutei o pau da barraca. Sim. Não persiste, não vê horizonte, não enxerga o que tem na frente. Aquela história que eu falei aqui, de Abraão e de Ló. Ló enxergou as campinas, as terras planas como melhor. E Abraão não. Abraão ficou na terra pior e prosperou, e o outro não. Então, a importância disso é importante, é ter sacada, ter visão. Mas como é que eu vou ter sacada se eu estou triste, olhando para baixo? Como é que eu vou ter sacada? Como é que eu vou sacar as coisas que eu estou pensando na morte da bezerra? Pensando no passado? Como é que eu vou ter sacada com a cabeça cheia de M, cheia de besteira? E não admito que estou pensando besteira. Quando eu digo aqui que nós pensamos por dia 67 mil vezes, as pessoas não acreditam. Mas isso é pesquisa de laboratório. Foi feito eletrodo na cabeça das pessoas. Colocados eletrodos. E 67 mil vezes a maioria é besteira. É bobagem que pensa. Sua cabeça está cheia. Sua cabeça está cheia de besteira. Como é que vai entrar novidades, ideias aí? Então, qual é o tema? Isso, muitos escritores, muitos palestrantes falam isso que eu estou falando isso, que a frase não é minha. Então, hoje é melhor do que ontem. E amanhã será melhor do que hoje. Então, tenha foco. Foco nas coisas. Eu quero construir uma casa. Mas quando eu vou construir a casa? Deus sabe quando. Deus sabe. No momento certo, Deus vai me dar. Pergunto eu a você, resolveu dessa forma? Se eu falar com o pastor Amaro, o senhor pode fazer isso por mim? Eu preciso até tal dia. Quando o dia que o senhor puder, pastor Amaro, o senhor faça. Vai falar isso para Deus. Deus quer que você fale, se expresse, diga, seja exato. Não seja fariseu, seja exato com ele. Isso é falta de confiança, é verdade. Então, gente,
vamos falar isso, né? Vamos ter essa conexão, vamos ter a certeza que o hoje foi melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Muita gente sem paciência, né? Como eu falei aqui, chutando o pau na barraca. As pessoas escutam o programa, diz que o programa é legal, mas é só legal. É só legal. É só legal o programa. Não anota. Porque a palavra que eu digo hoje a você, amanhã você esqueceu já. Porque o nosso cérebro é assim, é preguiçoso. O nosso cérebro só quer ocupar com as mesmas coisas que lá estava. Ou seja, vamos imaginar que nosso cérebro seja um pátio da garagem, um pátio, e os pensamentos sejam carros. Então, aqueles carros ali é que o pátio quer continuar com eles estacionados. Não quer outro carro que entre ali. Então, as ideias novas não entram ali no seu pátio, na sua cuca, porque é as mesmas ideias que ficam. Então, aquilo novo que eu falo aqui, o seu cérebro rejeita. Não tem aquela história, eu não engulo isso eu não engulo. Por que eu não engulo? Porque você é velho. É velho nas ideias. Você não engula na vida porque sua mente é velha, envelhecida. Está morrendo. Está morrendo. Quem está falando aqui é uma pessoa que estudou psicanálise, psicologia e neurociência. Está morrendo suas ideias. Seus neurônios estão morrendo. Suas células nervosas estão morrendo. Lógico que morrem todo dia, dependendo disso. Mas as novas que nascem não se conectam. São excluídas. Aqueles pensamentos que chegam são abandonados e morrem e vão embora. Quantas ideias importantes você já teve e não colocou em prática? Muitas, né? Muitas. Então, ouvir o programa não vai mudar a sua vida. Não vai mudar a sua vida ouvir o programa. Vai mudar a sua vida são as suas atitudes. É aquilo que eu estou falando e você coloca em prática. Se você colocar em prática, vai mudar, sim. As pessoas estão sempre esperando um milagre. E eu disse ontem, seja você um milagre. As pessoas estão esperando que alguém resolva o seu problema. Resolva você. Veja que coisa interessante. Você fez a merda e quer que Deus limpe. Limpe você, seu cocô. Foi você que fez a merda? E aí? Aí você faz a merda e quer que os outros resolvam. Os outros podem ajudar, mas não resolver. É você que resolve. Não tem aquele menino cagão, já tem 4 anos de idade, mas caga nas calças o tempo inteiro, e o pai vai, limpa, a mãe vai, limpa, dá banho, caga de novo. Com quem parece esse menino? Parece com quem esse menino? Veja as merdas que você está fazendo todo dia. Gente, isso é necessário mudar, meu. É mudar. Vamos mudar. O mesmo caminho vai chegar no mesmo lugar. É buscar alternativas. Existem alguns exercícios simples que eu falo aqui constantemente. Eu tenho falado aqui muitos exercícios, mas muitos exercícios. E muitas pessoas não têm, assim, percebido os exercícios que eu tenho falado. As pessoas geralmente esperam que as coisas caiam do céu, um milagre. O que aconteceu com Jairo? Jairo, aquele da Bíblia, ele era religioso, estava na igreja, e a filha estava doente. O que ele fez? Ele foi atrás de Jesus. Ele não esperou que Jesus fosse atrás dele, não. Ele, segundo os relatos bíblicos, ele parou Jesus, parou. Jesus ia para outro lugar, ele parou Jesus e teve um milagre. Ele tomou uma atitude, ele saiu de casa. Você quer ver para crer? Você quer ver para quê? Creia para ver. Creia para ver, não veja para crer. O impossível só ocorre quando nós tentamos. O impossível só ocorre quando nós tentamos. Ah, tá ruim? Tá ruim? Tá feia a coisa?
Todo problema tem uma solução. Toda equação tem uma resposta. Toda equação tem um resultado. Eu era péssimo em matemática. Péssimo, péssimo, péssimo. A maioria das pessoas não gosta de matemática. Fui fazer engenharia. Para mim, um desafio. Fazer letras é uma besteira. Mas engenharia? Fui fazer engenharia. E tive dificuldade de matemática. Prova de cálculo. Cálculo 1, cálculo 2. Dificuldade. Botei um professor particular e passei engenharia. Passei nos períodos que eu fiz de engenharia. Foi um desafio para mim. Desafie. Desafie você mesmo. Caminhe para um lugar diferente. Não tenha medo. Tem gente que faz muitos projetos, são projetos falidos. Mas busque alternativa nesse dia. Busque alternativa. Faça novos exercícios. Vou dar um exemplo aqui. O deprimido, ele está sempre olhando para baixo. O deprimido está sempre olhando para baixo. Você acordou deprimido? Acordou para baixo? Acordou legal? Não acordou legal? Isso é possível. Eu faço sempre um exercício aqui, que já disse aqui no rádio. Você coloca, fica de pé, faz de conta que você está puxando a cabeça para cima, levanta a cabeça para cima e levanta o corpo todinho. Então vai e volta, sobe e desce, sobe e desce. Daqui a um pouco você está legal. Porque olhar para baixo é coisa de negativo. Vamos lá. Estou depressivo, estou para baixo. Quem está embaixo? Segundo os relatos bíblicos, quem está embaixo da terra? Quem está embaixo, meu chamado? Quem está embaixo é os capetas, né? Os demônios, aquela coisa Capeta. toda do Quem está inferno. em cima? É Deus, Quem tá em os cima? anjos. Então, meu amigo, o que eu ensinei para você agora? Está para baixo? Levanta os olhos para cima. Segundo alguns relatos de algumas pessoas, aquelas pessoas que jogam voleibol não ficam depressivos, porque estão olhando para cima. Interessante, né? Quem joga voleibol está olhando para cima. Olha para cima, olha para os altos. Olha para o alto. Tá triste, olha para o alto. Não para o alto com um cara de defunto, né? Com um cara de morto. Porque tem gente que já olha para o céu, meu Deus, me leva, Deus. Olha para o alto só com a perspectiva de querer pular, né? De lá de cima. De esperança, É complicado. Tem de que ser esperança, de certeza. Como diz aí, quem não arrisca não petisca. Clamar aos céus já é uma atitude. Estimula, levanta. Então, colocar a cabeça para cima. Não olhar para baixo, onde fica o inferno. Olha para cima, gente. Eu quero concluir hoje, estamos já no final, que isso que eu estou ensinando aqui, e outros palestrantes dizem também, que a escola não ensina. Porque a escola, ela não ensina você a ganhar. Ela não ensina, ela não ensina você ficar na performance. Ela ensina o que ensina todo mundo. A escola, ela ensina roboticamente. Ela ensina você a fazer igual ao outro. Ela pega alguém, quer que você faça, seja igual a esse alguém. Ela não ensina o pulo do gato. Então, mesmo você ser dotado de capacidade de inteligência, você tem que ter o pulo do gato, como diz aí. Você tem que fazer a diferença. Não basta só enxergar. Basta enxergar o que o outro não enxerga. Você não pode copiar, fazer o que o outro faz. Faça diferente. É simples assim. Qual é a mensagem que eu quero deixar hoje no final do programa? Primeiro você tem que saber qual é a mensagem que ficou do programa. Você talvez não entenda tudo o que eu estou dizendo, mas você entende o principal. Jesus fazia isso. Jesus fazia parábola, dava parábolas. E ele ensinava os discípulos que aquelas parábolas queriam dizer. E você se virasse para aprender, para raciocinar.
As pessoas só se preocupam em copiar. As pessoas só se preocupam, hoje, no dia de hoje, em repassar conteúdos. O professor repassa conteúdo. As pessoas compartilham, muitas vezes alguma coisa que recebeu, mas nem lê. Tem gente que nem lê. Só lê o que está em cima, a manchete. Só lê a manchete. E nem lê o que está escrito dentro. E repassa para os outros. As pessoas não querem criar. Crie. Porque se você não criar, você será igual aos outros. Invente. Criar é inventar dentro de alguns princípios. Agora, as pessoas têm medo, né? Como é que eu faço isso? Como eu serei uma pessoa transformadora? Transforme. Você quer transformar o mundo? Não pode. Quer transformar o Estado? Não pode. Quer transformar a cidade? Não pode. Transforme a sua casa. Transforme o seu ambiente. Transforme o seu programa. Esse programa aqui você não vai encontrar em canto nenhum, porque é meu. Não é porque é meu que eu pago, não, que eu tenho relação com o pastor Amado, não. Não é por isso, não. É meu conteúdo. Eu aprendi e para fazer diferença. Eu sou diferente. Pode ser mais egoísta, eu sou diferente mesmo. Quando as pessoas saem do consultório daqui, saem com resultado. Eu sou diferente. Eu não atendo igual aos outros, não. Eu não sou robô? Eu não sou robô. Existem aí vários psicanalistas. Existem aí vários psicólogos. Tem gente que é do mesmo padrão. Eu sou fora do padrão, tá bom? Fora do padrão. Sou fora do padrão. Eu tenho dito aqui, doutor, eu tenho dito aqui que nós aqui, né, o trabalho que a gente desenvolve é uma gota de óleo no oceano. Isso não é nem soberba, é para mostrar a diferença mesmo, né? Para mostrar a diferença mesmo. Pastor Amado, o seu polegar é diferente do meu. Exatamente. As suas digitais. E por que eu tenho que ser igual ao senhor? O senhor tem que ser igual a mim? Por quê? Esse engessamento, doutor Ednasio, que tolhe as pessoas, é esse sistema de regra, porque, por exemplo, os advogados têm a OAB, os médicos têm o CIMEP, nós técnicos de enfermagem temos o COREM, vocês psicólogos têm o conselho, a psicanálise deve ter também algum órgão que regulamente. Então, esse sistema de enclausuramento não é o que tem tolhido as pessoas, profissionais, por exemplo, e os outros, a gente já viu que os outros são tolhidos por causa do conceito religioso, moralista, né? É o medo. Tem muitos médicos aí bons, tem. Médicos que saem do padrão, que saem da caixinha. É medo. Medo mesmo. Medo. É acreditar no taco, é acreditar no seu taco. Medo. Porque existe um padrão universal. O sistema tenta engessar você. O sistema. Mas você pode diferenciar mesmo debaixo do sistema. Você pode ser diferente mesmo debaixo do sistema. Você pode. Você tem que ser uma árvore que dê frutos. Não pode ser uma árvore cheia de folha, não. Antigamente as pessoas se formavam, eu sou psicólogo, eu sou médico, dava um diploma na parede. Grande besteira. Não dava para você canto nenhum. Que vai fazer diferença, antigamente, fazia diferença a universidade que você formava-se. Harvard, Universidade Federal de Pernambuco, não sei o quê. Hoje, você se forma em qualquer faculdade de beira de estrada, importa. Importa é você. Eu nunca fui atrás de diploma, nunca fui. Estou pegando diplomas agora, nunca fui atrás de diplomas. Estou fazendo agora umas aulas aí, como aluno, da PUC, e eu estou com o Karnal e com outras celebridade internacional, ouvindo elas. Então, eu quero a cada dia aprender mais. Mas eu não vou repassar igual a aprendizagem que eu recebi. É de forma diferente. O que acontece hoje com o Evangelho? Para encerrar. O Evangelho, ele é a mesma coisa. Você vai para a igreja, é a mesma besterol. Não muda nada, gente. Você sabe qual é a pregação que vai ter. Quando o cara bota lá na coisa, João, capítulo 2, eu pego mudo de estação. Eu digo, já vem besteira aí, me perdoe. Bota na rede cristã que é diferente. Pois é, tem gente.
tem pastores simples de bairro aí, que isso é diferente. Muitos pastores aí, de bairro aí, que é melhor do que esses medalhões que tem por aí. Muitos pastores bons aí tem. Agora, ele não teve. Não é que ele não teve oportunidade. Não é que ele não tem oportunidade, ele não foi preparado para se exibir. A oportunidade tem para todo mundo, para mim, para todo mundo. Agora, a oportunidade, você tem que estar exatamente no local. Quem vai ao mesmo local, quem vai a botequim, você vai encontrar bêbado. Não vai encontrar empresário no botequim. Ok? Já dei a mensagem, né? Não, hoje já disse foi. O que que acontece. Hoje terça-feira, hoje foi um choque de realidade com um cano de ferro. Você só não acorda depois desse de hoje. Disse isso sexta-feira passada. Já não acorda hoje Falou se não quiser. Já não acorda se não quiser, né? Tá sendo assim, bezetacil da veia. Bezetacil bem matou. É para acordar, meu querido. Ou você, olha, depois desse, meu querido, se você não acordar, tem que assistir esse de novo, viu? Compartilha esse link de hoje, compartilha no Face, no YouTube, no Instagram. Eu aqui, enquanto estava o doutor Ednardo falando, eu atento a ele, né? Porque eu estou usando, inclusive, o radiofone. Eu estava compartilhando aqui para mais de 1.000 pessoas, doutor Ednardo. Só no WhatsApp, aproximadamente 2.000 pessoas. No Facebook, para aproximadamente 5.000 pessoas. Então faça isso, é muito fácil. Você copia o link e cola. E sai enviando ou compartilhando. Ok? Suas considerações finais ou namastê? Namastê, namastê, namastê. Um abraço, doutor Ednásio. Lembrando que o programa No Divã, com o psicanalista Ednásio Silva, ele vem ao ar de segunda a sexta-feira, das 11 ao meio-dia. Segue a programação musical da Rede Cristã Brasil, do Play Store, Rede Cristã Brasil FM, no Radiosnet, sucesso, crescimento no topo aí do Radiosnet. Dá essa força para nós também, já estamos no 58º lugar, entre milhares de aplicativos lá no Radiosnet, tá? Na FM 103,3 na Zona Norte do Recife, na Zona Sul pela FM 96,3. O nosso site www.redecristãbrasil.com.br. Um abraço a vocês todos do YouTube, Eneida Rocha, Elizabeth Oliveira, Elizabeth, inclusive quero falar contigo, Cimério, quem mais aqui do YouTube, deixa eu dar uma olhada. Pronto, só essas 3 pessoas interagiram, rapaz, muita gente assistindo e só 3 pessoas interagindo, 21 pessoas assistindo no YouTube, só 3 interagindo. Participem, tá? Deixa eu dar uma olhada lá no Facebook, que eu normalmente não estou acompanhando. Eita, Dilma Barroso, um abraço de minha, que Deus te abençoe. Pronto, maravilha, interaja, participe no WhatsApp da Rede Cristã, ao vivo no programa, tá? Se inscreve lá no canal Terapia Diária PE, se habilita para o sorteio de uma das 10 camisas que serão sorteadas final do mês, ok? Fazendo comentário no canal Terapia Diária PE. Você que recebeu o link do programa de hoje, recebeu também o link do canal Terapia Diária PE. Vem aí a programação musical da Rede Cristã Brasil. Deus abençoe vocês. Música boa você ouve aqui. Lembrando, logo mais às 12h30, temos o programa Ponto de Encontro com meu amigo pastor Roberto Ricardo. O programa é ao vivo, participa, ok? Um abraço a todos, Deus abençoe, fiquem com Deus. E até amanhã, se Deus assim nos permitir, com mais uma edição do programa No Divã, com o psicanalista Ednásio Silva.